A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus, e desejo aqui um dia abençoado a todos aqueles amigos que também nos assistem. Sou grato a Deus por essa oportunidade, da qual prove ao Senhor estarmos aqui nesse dia. Desta forma, quero aqui trazer alguns versículos da Bíblia, para que possamos aqui compartilhar com os amigos, com os irmãos que estão nos assistindo, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o verso, a partir do verso 1, versículo 1, do qual vai estar falando do centurião Cornélio. Desta forma, queria me deter neste trecho bíblico e trazer algumas coisas para a nossa vida. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1 até o 5, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Sendo assim, agora Cornélio vai mandar que os seus servos, soldados, vá até na cidade de Jope, procurar ali Simão Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão. E enquanto isso, Pedro havia sentido fome e sobe para a parte mais alta da casa. E ali então, ele estava dormindo quando tem uma visão. E nesta visão, desce ali um pano, um grande lençol. E dentro daquele grande lençol haviam animais de todos os tipos, de todas as espécies. E a voz do Senhor fala agora com Pedro, dizendo: Pedro, te levanta, mata e come. Então Pedro fala: Mas como irei matar? Como irei comer? Pois sendo eu judeu, não posso tocar nisso, que é imundo. E o Senhor fala a Pedro: Como tu dizes que é imundo aquilo que purifiquei? E isto volta a se repetir por mais algumas vezes. Aí então, ele é tomado da visão quando o lençol é levado a Deus para os céus. Neste momento, então, vão chegar aqueles homens que haviam ido buscar Pedro para que estivesse na presença de Cornélio. O Espírito Santo de Deus fala a Pedro, dizendo: Pedro, desce, pois aí está homens que vão te levar até um outro homem. Quando chegaram lá, os homens testificaram da vida de Cornélio, dizendo: Estamos aqui a mandado do nosso centurião, o centurião Cornélio, do qual ele é um homem piedoso, temente, que dá esmolas e continuamente ora a Deus. Ora, ele era um homem que tinha o testemunho de sua casa. E mais ainda os soldados vão falar, e ele é respeitado no meio dos judeus. Era um homem que aos olhares dos outros, era um homem que tinha respeito. Porém, Deus ainda tinha algo mais
a trabalhar na vida de Cornélio e de sua casa. Tendo assim a revelação, Pedro agora vai para a casa de Cornélio, em Cesareia. E desta feita, quando chega lá, Cornélio ali se joga aos pés de Pedro. E Pedro diz: ei, larga disso, homem. Por acaso não sou homem que nem você? Não faça isso. E ali ele vai ter uma revelação junto a Pedro, e Pedro vai explicar tudo o quanto havia de dizer. Vai falar do amor de Cristo, vai falar do sacrifício real na cruz, por mim e por você. E ele vai entender a visão, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Deus, Ele está para salvar todos. E em Cristo Jesus, a nossa fé tem que estar firmada. Meu amigo, talvez você já tenha sido igual eu, ou esteja sendo igual eu, que um dia fui. Eu era um homem do qual eu era religioso. Eu era um homem do qual um dia colocava a minha religião à frente de Deus. Assim era Cornélio. Cornélio estava preso na religiosidade judaica, estava preso no costume judaico. Mas um momento, Deus separou ali para ele, para que ele visse que ele precisava de algo mais sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo este momento, esteja vivendo na religiosidade, esteja vivendo nos costumes das religiões ou da sua religião, e ainda não teve este encontro real, ainda não teve essa realidade com Cristo Jesus. E é isto que Cristo Jesus está te chamando neste dia. Ele quer bem mais do que a sua religiosidade. Ele quer bem mais do que os costumes. Ele quer bem mais do que simbolismo. Ele quer ter uma real aliança contigo. E ali então, antes que Pedro terminasse de explicar do amor de Cristo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela casa. O Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar. E todo aquele povo foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Creia no Senhor Jesus e o Senhor vai te abençoar de uma maneira especial. Oramos ao Senhor. Ore comigo. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, estamos encerrando este programa. Estamos encerrando, Senhor, e falamos aquilo que Tu colocaste em nosso coração. Mas que Tu possas, Deus, entrar até o coração deste homem, entrar até o coração desta mulher, Senhor, e fazer uma mudança, colocando Deus acima de qualquer credo, colocando Deus acima de qualquer religião, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira, e ela pode mudar a sua história. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, entra na casa do teu filho, entra, Senhor, na casa da tua filha, entra, Senhor, na casa desse que nos assiste, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a sua casa para si e faça, Senhor, deste homem e desta mulher um verdadeiro cristão. Assim, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.